Meu irmão, minha irmã, hoje é 25 de dezembro, sexta-feira, Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos hoje memória da primeira vinda de Jesus, o Filho de Deus, o Deus homem, para habitar no nosso meio. E assim, por sermos a religião da memória, nós já nos preparamos para a definitiva vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos preparamos no tempo presente, vivendo, celebrando, comemorando e vivendo conforme a vontade de Deus. Por isso, a você, o meu desejo de feliz dia de Natal. E ao dizer isso, como cristãos, nós desejamos que de fato hoje você esteja mais do que nunca unido ao Senhor, de uma forma que o acolha de coração sincero e assim ele possa ser percebido no seu rosto, na sua vida, no seu olhar, nas suas atitudes, em todo o seu ser. Que você tenha um Natal de fato, um dia de Natal abençoado. E lembrando a você que nesse dia de Natal, logo cedo, às 8 da manhã, temos na Capela Santa Rosa de Lima a Santa Missa de Natal, depois o café para os presentes e às 19 horas preside na Igreja Matriz o Padre Rosivaldo também a missa de Natal para aqueles que gostam de participar à noite. Vamos escutar o Evangelho hoje de São João, capítulo 1, os versículos do 1 ao 18, que diz: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dado a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A você, meu irmão, minha irmã, nesse dia de Natal, uma alegria podermos juntos escutar a palavra de Deus. Eu peço que você deixe aí o seu comentário, é sempre bom ver, ler o comentário de cada um, né? Ficamos felizes por as pessoas que se dedicam a partilhar conosco este momento de oração. Também divulgue este áudio aos seus contatos, deixe aí o seu joinha, o seu gostei, isso é muito importante. Este magnífico hino que nós escutamos no Evangelho de hoje, conhecido como prólogo, no qual João coloca no início do seu Evangelho, é como o resumo de todo o Evangelho. A estrutura do prólogo é dividida em 3 partes. Capítulo 1, os versículos do 1 ao 5, a palavra que está junto a Deus e a palavra salvadora e criadora. Depois, capítulo 1, do 9 ao 14, a palavra que se faz carne para que nos tornemos filhos de Deus. E os versículos 16 ao 18,
A palavra nos enche da plenitude e nos faz conhecer a Deus. Dentro dessa estrutura, há duas inserções que se referem a João, que nós conhecemos como João Batista. No princípio, é assim também que começa o Gênesis. Não significa que o verbo, a palavra, começa a existir no princípio, mas que está no princípio de tudo que existe. A expressão quer evidenciar que, com Jesus, inicia-se uma nova criação, que nos faz nascer como filhos de Deus. Por isso, nós falamos de Natal não apenas como nascimento existencial, como nós conhecemos, mas como este renascer em Cristo, como essa oportunidade de vida nova. A palavra, o verbo logos, o termo grego é logos, que pode ser traduzido por verbo ou palavra, que designa a pessoa divina de Jesus. A palavra é Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 17. O logos, palavra, era Deus. Ele é distinto do Pai, mas isso não impede a sua unidade com o Pai. Jesus dirá mais adiante, eu e o Pai somos um, mais especificamente no capítulo 10, versículo 30. E quem me viu, viu o Pai, no capítulo 14, versículo 9. No relato da criação, lá no Gênesis, tudo vem à existência por meio da palavra criadora. O termo hebraico, Elohim, e disse Deus, ocorre 10 vezes no Gênesis. O judaísmo nos ensina que com 10 palavras, Deus criou o mundo e com 10 palavras, os mandamentos, ele sustenta o mundo. O Novo Testamento dirá o mesmo de Jesus. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Assim, Jesus não é uma criatura, ele é criador. Por meio dele, tudo foi criado, João 3:1 e Hebreus 1:2. Ele sempre existiu e na criação agiu como Pai. No Evangelho de João, como também em Lucas, Jesus realiza todos os milagres e sinais por meio de sua palavra. No Evangelho, no quarto Evangelho, o Evangelho de São João, João nunca é chamado de Batista, o batizador, mas somente João. É ele quem prepara o caminho para Jesus. No prólogo, duas inserções, o versículo do 6 ao 8 e lá no 15, são dedicadas a ele, a João. Ele não é o Messias, mas aquele que dá testemunho do Messias e que aponta para o Messias. Eis o Cordeiro de Deus, lá em João 1, 29 e também 36. Em sua humildade reconhece, é preciso que ele cresça e eu diminua. No capítulo 30 do capítulo 3 e no capítulo 30 do Evangelho de São João. É testemunho que vai falar de João, que dá testemunho, e também algo que nós devemos fazer, que é dar testemunho de Deus. O termo grego é martis. Mais tarde, o termo adquiriu o sentido de martírio dos cristãos que morreram pela causa da fé. No Evangelho de João, o termo é importante, significa quem dá o testemunho da fé. Só no capítulo 1 ocorre 7 vezes. Também 7 vezes no capítulo 3, no discurso, lá no de 5, do 31 ao 39. São 10 vezes e 7 delas são precedidas pelo verbo dar. O Evangelho termina com o testemunho do discípulo amado, que é João. Essa frase, a palavra se fez carne e habitou entre nós, é a frase mais importante do prólogo. É a encarnação da palavra que assume a nossa condição humana em sua fraqueza. Ele se fez igual a nós em tudo, menos no pecado, como São Paulo vai dizer em Hebreus 4:15. Para salvar a humanidade, Deus se torna humano, solidário conosco. Assim, Jesus é o verdadeiro homem, o homem novo, e entra na história humana. Ele habitou entre nós, literalmente armou sua tenda no meio de nós. O hebraico indica a presença divina no meio de nós. Algumas Bíblias traduzem por amor e fidelidade esse termo graça. As duas palavras refletem dois termos hebraicos, que significa misericórdia e verdade. A misericórdia e o amor de Deus, que sempre foi fiel à aliança e suas ações para salvar o povo. O texto quer ressaltar que em Jesus recebemos muito mais. Jesus é o maior,
maior que Moisés, que nos trouxe a lei. Com Jesus recebemos a graça, que será dada abundantemente, como São Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 20, vai nos dizer. Ele é o unigênito. Jesus é o unigênito, o Filho único do Pai. Ele é o Filho, como lá em Romanos 1, 3, 8, 29 e 32 vai falar. O texto remete, ao falar de unigênito, de filho, ao Gênesis 22, 16. Quando Abraão ofereceu o seu filho único, o Pai nos deu o seu filho, nos deu tudo o que podia. O prólogo, antes da palavra de João, é a antecipação do que se tornará corpo do Evangelho. O Filho unigênito do Pai veio ao mundo, assumiu nossa carne, armou sua tenda entre nós. Ele veio para nos dar a dignidade de filhos e nos conduzir até Deus. A grandeza de Deus se encarna. Deus se torna pequeno e humilde para revelar seu rosto de amor e misericórdia. A terra não é mais a mesma a partir deste momento único. Ela recebe a visita de quem tudo criou. Ele veio para o que era seu, para restaurar a dignidade perdida com o pecado e nos dizer que aqui deve ser o que cada um de nós desejamos e queremos, o que o Pai quis desde a criação para cada um de nós. O jardim, o lugar da vida em abundância para todos, como lá no 10:10 vai falar. É Natal, meu irmão. É momento de acolher o Senhor. É mais uma oportunidade para acolher o Senhor, fazendo memória da sua primeira vinda. É o princípio novamente, é o reiniciar novamente. E para nós, hoje é o momento da alegria verdadeira dos filhos de Deus e tempo para darmos o testemunho de fidelidade e demonstrar nossa fé em Jesus Cristo. Isso se faz cada dia e cada vez que nós, amando, acolhemos o Senhor e mostramos que acolhemos não com palavra, mas com ações, vivendo e buscando ser um outro Cristo para os nossos irmãos e irmãs. Que o seu Natal seja feliz e que Deus te abençoe hoje e sempre. E que, começando de hoje, uma vida nova, nós rompamos todas as barreiras e limitações que está nos afastando um dos outros. Que nos amemos e que testemunhemos o amor de Deus. Feliz Natal, um dia abençoado de Natal para você e sua família.